Olha, sempre que isso aqui acontece, vem uma crise econômica e na maioria das vezes a bolsa derrete. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, te explicando o que é o isso, por que a gente pode estar prestes a entrar numa crise global e como você, investidor, deve agir nesse cenário. O contexto disso tudo é esse vídeo aqui, que eu bati o olho no feed do YouTube recentemente, do canal Minority Mindset, em que o autor começa dizendo que sempre que o ouro está com as suas cotações crescendo de forma mais forte do que a Bolsa de Valores norte-americana, vai dar ruim. E aí eu assisti o vídeo dele, eu entendi os argumentos dele, quero te trazer esses argumentos para depois colocar aqui o nosso suco brasileiro, né? O que isso significa para o investidor brasileiro, como você pode fazer para aproveitar esse momento, não apenas para proteger o seu patrimônio, mas também para multiplicar ele. Então, para isso, eu vou trazer aqui uma aula, eu vou tentar ser o mais didático possível para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o teu dinheiro. Beleza, isso é o ouro crescer, um ritmo maior do que a Bolsa de Valores norte-americana. Se a gente pegar aqui a cotação do ouro futuro, a gente vê que o ouro está numa alta bem firme, né? Não apenas nos últimos 3 meses, em que está subindo aí cerca de 15%, como também nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos. Ou seja, a cotação do ouro de fato está se apreciando bastante. Isso acaba não sendo muito comum, porque historicamente, no longo prazo, o mercado de ações ele vence por uma ampla vantagem o ouro. E basicamente foram mais ou menos 6 momentos em que o ouro cresceu bastante frente ao mercado norte-americano. O primeiro foi lá nos anos 30, na Grande Depressão, depois da crise de 1929. Com isso aí veio toda a onda de corrida bancária e o colapso econômico, que certamente você já ouviu falar muitas e muitas vezes. O segundo momento foi nos anos 70, com a grande estagflação, que é um período econômico marcado por uma inflação muito elevada e recessão, além de, no caso norte-americano, de salários caindo. A terceira vez já foi mais recente, foi no início dos anos 2000, na bolha.com. Foi a bolha das empresas de tecnologia, das empresas ligadas à internet, que na época era o grande futuro, era a grande modinha. Então essas empresas começaram a ter suas cotações na bolsa muito apreciadas, elas começaram a ficar muito e muito caras. E aí essa bolha estourou, veio aí o crash de tecnologia e de novo o ouro cresceu mais do que o mercado norte-americano para ao final daquela década, em 2008, na crise do subprime, isso acontecer novamente. O subprime foi o crash do mercado imobiliário norte-americano, que acabou virando uma crise global, né? Não foi só aquela marolinha, como alguns achavam que seria. E aí o Federal Reserve começou o quantitative easing, a injeção de liquidez na economia, que fez com que o ouro crescesse mais do que a bolsa norte-americana, para posteriormente, na era da pandemia, isso acontecer de novo, né? Primeiro lá com a economia fechada no ano de 2020, início de 2021, e agora mais uma vez a gente vê o ouro superando as ações. E aqui é preciso trazer um contexto, né? Um contexto sobre a história do dinheiro nos Estados Unidos, de certa forma a história do dinheiro no mundo, que é importante você entender esse contexto para ter maior noção dos impactos dessa relação entre o ouro crescendo e uma potencial crise econômica, beleza? Essa história começa lá no início dos anos 1900, na era do padrão ouro. Nessa era do padrão ouro, o ouro basicamente era o dinheiro. Óbvio que o dólar já existia, mas era muito comum das pessoas terem ouro em casa. Inclusive foi por conta disso que em 1933 veio um negócio chamado de Executive Order 6102. O que é isso aqui, tá? Qual era o contexto? O contexto é que veio a Grande Depressão, depois da crise de 29. Aí começou uma corrida bancária, as pessoas indo aos bancos para resgatar seus ouros, né? Ouro físico. E essas pessoas, elas começaram a esconder ouro em casa. Elas começaram a guardar ouro. E aí essa ordem aqui do governo norte-americano era uma ordem que dizia que era ilegal possuir mais de $100 em ouro. E mais, tá? Diz que as pessoas eram obrigadas a vender o ouro a $20,67 a onça. Caso contrário, elas poderiam ser inclusive presas. Então, como é que é essa lógica aqui, tá? O cidadão que tinha ouro em casa, depois dessa ordem executiva, ele era obrigado a vender de forma forçada a $20, mais ou menos, a onça. Se ele não vendia, ele era ameaçado de prisão. Se ele vendia, o que o governo fazia? O governo reavaliava o preço da onça a $35 e, consequentemente, o governo ganhava praticamente 70% nesse trade forçado e sob coerção. É meio bizarro, mas
Foi isso que aconteceu. E o resultado disso tudo é que o dinheiro passou a ser lastreado em ouro e não ser igual ao ouro. E as coisas foram assim até os anos 70. E aí, em 1971, o Nixon acabou com o padrão ouro, da forma que ele é. Então o que aconteceu aqui, tá? Por conta do contexto de guerras, os Estados Unidos estavam com dívidas muito elevadas com vários países ao redor do mundo inteiro. Como o dinheiro era lastreado em ouro, começou a faltar ouro que fosse impresso mais dinheiro. E sem essa impressão maior de dinheiro, os Estados Unidos simplesmente não conseguiam pagar suas obrigações. Qual foi a solução adotada? A solução foi suspender temporariamente, entre mil aspas, né, porque isso nunca mais voltou atrás, essa conversibilidade em ouro, permitindo a partir de então a impressão infinita de dólares que, como consequência, de curto prazo, fez com que o governo norte-americano conseguisse pagar suas dívidas, mesmo que a um custo da crise inflacionária dos anos 70. Por quê? Porque passou a ser impresso mais dinheiro sem ter uma contrapartida direta na criação de riqueza. E com isso o dólar perdeu o valor e os preços subiram de forma geral na economia. Isso nos leva ao momento presente, ao sistema atual, que não tem lastro em ouro e o dólar é lastreado por promessa, é lastreado por confiança. Confiança de que os Estados Unidos são a economia mais forte do mundo, de que é o governo mais forte do mundo, que é um sistema que investidores e as pessoas podem simplesmente confiar. Dito tudo isso, por que a alta do ouro é um sinal de alerta? Por que o Minority Mindset está falando que sempre que isso acontece, tem uma crise, a bolsa afunda? Bom, para te explicar isso, você tem que entender basicamente qual a diferença de investir em ouro para, por exemplo, investir em ativos produtivos como ações. Vamos lá. Quando uma ação sobe, o que está acontecendo? A empresa por trás daquela ação provavelmente está crescendo, está aumentando receita, está aumentando o lucro operacional, está vendendo para mais clientes, está expandindo, está de fato gerando riqueza. Ou ainda existe uma expectativa de crescimento, né? Uma reavaliação de múltiplos, enfim, existe um fator ali por trás daquela ação para explicar algo. Já quando o ouro sobe, o ouro não está criando mais valor, né? Se tu tem lá uma panela de ouro, daqui a 10 anos você continuar tendo uma panela de ouro. Ela não produziu nada, ela não criou nenhum produto, não fez nenhum serviço, não gerou caixa, não fez nada. Logo, isso é sinal de que, na verdade, é o dólar que está perdendo valor, ou que as pessoas estão assustadas com o momento e, assustadas, elas estão lá comprando ouro. Claro, tem algumas características positivas, né? Um grande condutor, pode ser usado em joias, por aí vai, mas ele, por si só, ele não cria valor. Por conta disso, geralmente, quando o ouro está subindo é que tem mais pessoas comprando, ou seja, existe um clima de medo, um clima de desconfiança no ar. E como eu trouxe, né, o ouro é algo que fica apenas ali parado, diferentemente de empresa, ele não produz nada. Por isso que no longo prazo as ações subiram muito mais do que o ouro. E por isso que quando o ouro supera as ações, é um sinal de que as pessoas estão comprando mais seguros do que ativos. Elas estão mais desconfiadas com uma crise do que otimistas em investir na economia real. Logo, é um sinal de que tem uma grande preocupação no ar. E essa preocupação, ela não é infundada. De fato, o governo norte-americano está gastando mais do que arrecada. Existe uma crise de déficit que nós brasileiros sabemos bem como é. Porque qual é a lógica de um governo? Seja o nosso governo brasileiro, seja o governo norte-americano. O governo basicamente tem uma fonte de receita, que é o imposto que os cidadãos pagam. E o problema aqui é que, assim como no Brasil, o governo norte-americano está gastando mais do que arrecada. Logo, ele precisa pedir emprestada a diferença. Existem basicamente 3 fontes de empréstimos, né? Os cidadãos investindo em títulos públicos, países estrangeiros investindo em títulos da dívida norte-americana e a impressão do dinheiro aí do Federal Reserve. E aí, o problema central disso tudo é que quando o Federal Reserve imprime mais dinheiro, ele está criando mais dinheiro sem gerar mais riqueza. Ou seja, tem mais dólares aí para perseguir os mesmos bens, os mesmos serviços. E aí, pela lei da oferta e demanda, o dólar passa a valer menos. E o contexto atual é um contexto de déficit. Deixa eu pegar aqui os dados públicos do Federal Reserve. Dá para ver que já faz um bom tempo aí que o governo norte-americano, os governos norte-americanos, estão operando em déficit. Teve um grande déficit aqui na pandemia, mas mesmo depois dela, a gente ainda está num momento de déficit. Ou seja, está gastando mais do que arrecada. E isso é uma tendência, como eu acabei de te mostrar no gráfico. Logo, se é uma tendência, a preocupação em si acaba nem sendo sobre o valor da dívida em si, mas sobre a capacidade do governo de pagar essa dívida. O valor da dívida relativo aos ativos. Trazendo aqui um exemplo, tem $100 de dívida com patrimônio de $2, tem uma dívida muito alta.
com patrimônio de US$ 1 milhão, é uma dívida pequena. E a situação dos Estados Unidos é uma dívida de US$ 38 trilhões, com despesas crescendo mais do que receitas, com muita despesa pagando juros, com a dívida crescendo mais rápido do que a riqueza nacional e, em paralelo a isso, o mercado de ações relativamente ou bastante sobreavaliado, tá? Esse aqui é o Buffett Indicator, que basicamente diz que quando a soma de valor de mercado das empresas é maior do que o PIB, existe o risco de uma bolha. Ela é maior do que o PIB quando ela passa dessa linha aqui, como passou ali na bolha.com e como está bem acima nesse período atual. Claro que existe um contraponto aqui a esse indicador do Buffett, que é o fato de que hoje tem muitas empresas listadas na Bolsa Norte-Americana que vendem para o mundo inteiro, que não estão restritas ali à economia norte-americana. Mas, de certa forma, tem muita gente assustada com uma potencial bolha. Esse é um dos motivos por que o ouro vem subindo bastante. E é por isso que existe um sinal de alerta ativado, né? O ouro está superando as ações pela 5ª vez em 100 anos e todas as vezes anteriores isso foi algo que veio antes de uma crise, num padrão que está se repetindo agora e que é um problema estrutural. Com esse crescimento do déficit, com essa dívida grande, com a maior despesa sendo o pagamento de juros e com fatos inegáveis de que o governo está gastando mais do que arrecada, que está consistentemente imprimindo mais dinheiro, de que isso não vai parar e está acelerando, a gente chega nessa situação em que você, investidor brasileiro, se pergunta: e agora? O que eu faço? Está feito o diagnóstico econômico. Agora, como agir em cima desse diagnóstico é o que eu quero falar daqui para frente. E essa, evidentemente, é a parte mais importante desse vídeo. Porque alguns podem se perguntar: Ramiro, é hora de comprar ouro? Outros podem se perguntar: Ramiro, é hora de vender ações norte-americanas? Ramiro, o que eu faço? E eu quero te falar o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Primeira pergunta: é hora de comprar ouro? A resposta é que aqui a gente não compra ouro. Não investe em ouro, porque o ouro ele não é um ativo produtivo, ele não é um ativo gerador de caixa. Como eu falei, se tiver uma panela de ouro hoje, daqui a 10 anos você vai continuar tendo uma panela de ouro que só vai valer mais se as pessoas passarem a pagar mais por essa panela de ouro, mas ele não vai me produzir nada, não vai me gerar dividendos, não vai gerar receita, não vai gerar valor. Por esse motivo, aqui no Clube do Valor, a gente não investe em ouro, a gente não investe em prata, a gente não investe em commodities, a gente não investe em Bitcoin. Mas o maior benefício do ouro é, numa estratégia de alocação de ativos, ter a correlação nula e às vezes negativa na própria bolsa, ou seja, quando a bolsa cai, o ouro sobe de fato. Mas ainda assim a gente não acha que isso é um argumento por si só para a gente investir em ouro. Ah, Ramiro, eu penso diferente. Beleza, já vou falar aqui então sobre como decidir se para quem investe em ouro é ou não o momento de comprar mais, beleza? Segunda pergunta: é hora de vender ações norte-americanas? Olha, aqui a resposta é que só existe um jeito de você com consistência saber responder essa pergunta, que é: passo número 1, desenhar uma alocação de ativos-alvo, e passo número 2, seguir essa alocação de forma fiel. Como assim, Ramiro? Vamos lá. Vamos supor que você seja um investidor aí bastante sofisticado, tá? Um investidor que aceita correr bastante risco. Nesse caso, você poderia desenhar uma alocação mais ou menos assim, com 30% de peso em ações norte-americanas, 30% de peso em ações brasileiras e 40% de peso em renda fixa. Bom, como é que vai saber se é hora de comprar ou não ações norte-americanas? Se tu tem um alvo bem determinado, e aí, por exemplo, tá, a tua carteira ela tá com peso abaixo do alvo, porque ações brasileiras aí ganharam espaço, saíram de 30% para 35%, logo vai ser um momento de você pegar e comprar ações norte-americanas para trazer a sua carteira de volta para o equilíbrio. Essa é a única forma de você saber com consistência se é hora de comprar ações norte-americanas ou não. Mas nisso tu pode pensar: poxa, eu não sabia disso, mas eu não vou botar como alvo ter um percentual da minha carteira em ações norte-americanas se estão falando que as ações norte-americanas vão cair. Pensa assim, essa linha de raciocínio eu entendo que ela pode fazer muito sentido, mas eu não seguiria ela. Sabe por quê? Porque você não pode apostar contra uma classe de ativos vencedora. Esse dado aqui, esse gráfico é do livro Stocks for the Long Run. Ele mostra que como as ações norte-americanas foram as grandes vencedoras dos últimos 200 anos, ganhando da renda fixa, que ficou em segundo lugar, de títulos de curto prazo do Tesouro, do nosso ouro, que tanto estamos falando aqui, e também do dólar, que por si só perdeu valor. Então, no longo prazo, é uma boa você ter ações norte-americanas na sua carteira. Ainda mais se você for investidor brasileiro. Como assim, Ramiro? Esse aqui é o gráfico das ações norte-americanas em real, ou seja, a visualização de um investidor brasileiro, na década de 2000. Então, esse gráfico começa em janeiro de 2000 e vai até
dezembro de 2009. E pode ver que esse aqui foi um péssimo investimento, embora tenha subido aqui um pouquinho no início da década, cerca de 30%. No final, no agregado desses 10 anos, as ações norte-americanas em real caíram 25%. E aqui, nessa década, a gente tem dois momentos em que o ouro ganhou das ações norte-americanas, a bolha.com e o subprime. Início e fim da década. Bom, apesar disso, olha só como ações brasileiras e norte-americanas se comportaram em conjunto, tá? Linha vermelha, ações brasileiras, linha amarela, ações norte-americanas. Aqui tá essa década ruim para ações norte-americanas, beleza? Porém, apesar disso, nesses 25 anos, as norte-americanas venceram as ações brasileiras. Só que o grande vencedor não seriam as ações norte-americanas em si, e sim o investidor que diversificou. Agora eu coloquei aqui a linha azul, que é uma carteira meio a meio, que a gente chama aqui de Bull Bear. Essa é uma estratégia que a gente usa no Clube do Valor desde que a gente começou a gerir carteiras, lá no início de 2016, praticamente 10 anos atrás. E essa linha aqui azul, a Bull Bear, ela não apenas rendeu mais nesse longo prazo, como ela também teve menos risco, menos zigue-zague, ou seja, a vida do investidor que investiu dessa forma foi mais tranquila. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que se você é investidor, pessoa física, brasileiro, e tá pelo jogo do longo prazo, não tá pelo jogo de ganhar uma graninha aí na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, e sim de preservar e multiplicar o teu patrimônio por longo prazo, você tem que ter ações norte-americanas na tua carteira. Isso é claro, se tu for tolerante ao risco para isso. Em qual percentual? Exatamente no mesmo percentual de ações brasileiras, porque essas duas classes de ativos funcionam muito bem em conjunto. E aí como é que tu faz isso, tá? Primeiro, tu escolhe classe de ativos para comprar, então pode ser ações brasileiras, norte-americanas, imóveis, né? Não onde você mora, né? Mas propriedade para aluguel, house flip, imóvel gerador de renda, fundo imobiliário, enfim, renda fixa, outros investimentos. Tu monta a tua carteira e tu vai fazendo o rebalanceamento de tempos em tempos, independentemente do cenário. Por quê? Porque o que eu te mostrei aqui sobre o governo está gastando mais do que arrecada, sobre no passado, nesses momentos, a bolsa ter sido prejudicada, etc., são fatos. Só que, independentemente do cenário e desses fatos que tu não controla, tu controla ter uma boa estratégia de investimentos e botar dinheiro constantemente nela. Então, independentemente do cenário, com mais dinheiro criado, com mais inflação, com mais consumo, não tem nada de ruim que possa acontecer em você ter uma boa estratégia de investimentos e ir acumulando ativos, como diz um livro que está aqui atrás, Just Keep Buying. É isso que a gente faz há muitos anos com os nossos clientes, tendo resultados muito bons. Esse aqui é um exemplo, uma carteira aqui que a gente cuida no Clube do Valor, linha azul, subiu muito mais do que a linha amarela, que é o CDI, com aportes novos, esse cara aqui mais do que triplicou o seu patrimônio, e adivinha, ele tem uma alocação de ativos bem clara, e inclusive esse cara aqui está comprando ações norte-americanas, ó. Tem 19% do peso nela, deveria ser 20%, então com novos aportes ele vai comprar um pouco de ações norte-americanas. E só assim, com uma boa estratégia, uma boa disciplina em seguir a estratégia, você sempre vai saber o que fazer na tua carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like. E se você quiser ter uma avaliação da tua carteira de forma totalmente gratuita, aperta aqui para agendar uma conversa. Especialista do Clube do Valor. Grande abraço e até mais.